Volta Redonda e Fluminense, vamos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro, vitória do Flu, 4-0, goleada, larga vantagem para ser administrada hoje no estádio Raulino de Oliveira. A bola vai rolar às 6 da noite no confronto que pode confirmar o Flu como finalista do Campeonato Estadual, de novo contra o Flamengo, que ontem, como já esperado, voltou a vencer o Vasco. Um domínio impressionante da dupla Fla-Flu. Mas antes, o Fluminense precisa hoje confirmar essa classificação, de preferência com uma vitória, com uma boa atuação, para aumentar a série invicta, chegar com moral contra o rival, sendo que o primeiro jogo já vai ser na próxima quarta-feira. Vem comigo que a partir de agora eu vou te contar todos os detalhes, todas as informações, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber de Fluminense e Volta Redonda para esse segundo jogo da semifinal do estadual. Bora de pré-jogo. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é necessário a gente reforçar a seriedade que o Fluminense tem que ter com o jogo de hoje. Nós, ao longo dos últimos dias, a gente vem falando de uma classificação, vem dando a classificação do Fluminense como certa, por tudo que a gente viu acontecer no Maracanã. Foi 4-0, poderia ter sido mais. O time do Fluminense, evidentemente, é melhor que o Volta Redonda, e por mais que o Voltaço jogue em casa hoje, a tarefa de devolver esse 4-0 no mínimo para avançar, a gente sabe que é muito complicada, é improvável. Mas nós, torcedores, jornalistas, nós podemos falar isso com uma certa tranquilidade. Quem vai entrar em campo, seja quem for, ou qual o time for, vai defender a camisa do Fluminense. E o time inteiro precisa ter seriedade para encarar o jogo desta noite, porque a gente já viu coisas absurdas acontecerem no futebol. Inclusive, contra o Caxias, o técnico Mano Menezes chegou a reclamar de um excesso de preciosismo. Algumas jogadas que foram enfeitadas sem tanta necessidade. Esse time ele pode ser muito bom, mas desde que jogue sempre sério. É uma equipe que não pode relaxar, porque se relaxar tende a ser uma merda. Tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que estar focado, tem que estar o tempo todo pilhado, num bom sentido, para não deixar a intensidade cair. Porque quando isso acontece, às vezes a coisa sai um pouco do controle. E é o tipo de situação que não pode acontecer na noite de hoje. O peso, a responsabilidade de correr atrás do resultado é todo do Volta Redonda. Eles vão ter que se expor para conseguir ter uma mínima chance. Né? O prefeito de Volta Redonda ofereceu um bicho de R$40 mil, como eu trouxe para vocês aqui no canal do Leste, para cada jogador, para cada membro da comissão técnica. Então os caras, eles não têm nada a perder. Eles vão entrar em campo hoje, sabendo que foram goleados no primeiro jogo, e para eles mais uma derrota de 2, 3-0 não vai fazer a menor diferença. Então, talvez isso, entre aspas, possa ajudar a Volta Redonda a encarar o jogo da forma que eles têm que encarar, que é indo para cima, que é se arriscando. E se eles fizerem isso, e se o Fluminense fizer um jogo concentrado, focado, tem tudo para ter espaço para construir num contra-ataque, para fazer o seu jogo, para fazer os seus gols, e fazendo mais um gol, já liquida de uma vez por todas a partida. Não dá para correr risco desnecessário. Assim como foi contra o Águia de Marabá, assim como foi contra o Volta Redonda, a melhor forma de respeitar o adversário é jogando sério, é indo para cima, é fazendo gols, porque ganhando mais um jogo, aumentando essa série invicta, para chegar contra o Flamengo, quase com 10 jogos de invencibilidade, sem dúvida alguma, dá uma moral, faz com que o Fluminense chegue mais forte para esses jogos finais. Faça com que o Fluminense chegue com mais robusto, mais forte para essas finais diante do Flamengo. E eu fui no site flusão.info para dar uma olhada aqui no histórico desse confronto, para ver quando o Fluminense venceu o Volta Redonda pela última vez lá no Raulino, com o Volta Redonda como mandante. É um negócio impressionante, né? A gente vai vendo aqui, derrota esse ano passado, teve derrota em 2023, 2 vezes aqui em 2023, Fluminense perdendo Volta Redonda. Depois, lá em 2016, é a última vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda como mandante no estádio Raulino de Oliveira. Logo antes, tem 2 derrotas. Olha só.
em 2016. Qual era o time do Fluminense que foi a campo? Vamos ver aqui. Diego Cavalieri, Jonathan, Wellington Silva, Gum, Henrique, Pierre, Gustavo Scarpa, Gerson, Cícero, Marco Júnior e Magno Alves. Magno Alves fez o primeiro gol, Edson fez o segundo. Quem aí lembra desses gols? Bora relembrar rapidinho. Bola tocada na direita, Jonathan. Tentou o cruzamento, Magno Alves dominou, limpou, bateu! Gol! Achou bonito, Magnata. Pro Edson, a chance do segundo, Edson bateu! Gol! Bora para a provável escalação do técnico Mano Menezes, que hoje é um verdadeiro mistério, né? Pelo menos por enquanto é um mistério. O que não é um mistério é que a KTO está sempre com a gente, apoiando aqui o canal do Lessa e também o Jornada. E hoje, analisando aqui o que a gente tem de opção, acho essa odd 1,77 boa, tá? Para uma vitória do Fluminense. Pensem que, como eu disse, Volta Redonda tem que sair para o jogo. E com isso, se sair para o jogo, vai se expor e o Fluminense pode matar a partida desta forma. É claro que a projeção aqui que a gente faz, às vezes na prática não acontece dessa forma. Talvez o Volta Redonda não vai querer se expor tanto assim. Vai tentar evitar uma outra goleada. A gente não sabe, mas 1,77 para uma nova vitória do Fluminense acho interessante. Por exemplo, para o Fluminense fazer 2 gols no jogo, tá pagando aqui 1,82. 1,82 para 2 gols do Fluminense no jogo. Então, cara, vai lá na KTO, assim, tem uma série de possibilidades, você pode combinar aqui algumas situações, algumas odds, para aumentar ainda o valor. Você que já está acostumado aqui na KTO, sinta-se em casa. Você que não tem cadastro na KTO, o link está aqui com o nosso promo code, só clicar aqui e fazer seu cadastro. Ah, Léo, mas eu não quero jogar, não quero apostar, não curto muito. Mas, pô, se você fizer só o seu cadastro, só isso aí já ajuda demais a gente. Você que vai apostar, que vai fazer uma fezinha para curtir uma vitória do Fluminense, ainda botar uma grana no bolso, como muita gente já colocou no jogo de ida, sempre com responsabilidade, para maior de 18 anos, e quando eu digo responsabilidade, é apenas para você não colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. Não vai pegar aquela grana que vai te fazer falta lá na frente para jogar na KTO. Não. É ao contrário. É sempre aquele dinheiro que, se você perder, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, que é como eu faço aqui, 5, 10 reais, ganhou uma vez, perdeu outra vez, não vai ter problema, beleza? O link está aqui. Corre lá e faz seu cadastro na KTO. Vamos então falar dessa provável escalação do Mano, que tem como principal novidade, grande novidade, a volta de Thiago Silva. Depois de algum tempo parado, se recuperando de novo daquela lesão no calcanhar esquerdo, ele já tinha pedido, trouxe essa informação aqui para vocês, para jogar no jogo de ida. A comissão técnica resolveu esperar mais um pouco, segurar mais um pouco. Também não enfrentou o Caxias e volta hoje contra o Volta Redonda. Será como titular? Bom, vai depender do Mano Menezes, que pode fazer algumas mudanças, mas a informação que eu tenho, ela se mantém, na verdade, em relação ao que eu trouxe para vocês aqui ontem à tarde, para quem assistiu o vídeo de tarde e noite aqui no canal do Lessa. Eu falei que a tendência ao Fluminense é o Mano tirar um jogador ou outro, mas é um time mais titular do que misto. Não é um time todo reserva, mais reserva do que titular, pelo menos a ideia não é essa. Tá? Alguns jogadores pontualmente podem sair do time. Então vamos tentar esboçar aqui essa provável escalação do Mano com Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva ou Freitas. Aí vai depender se o Thiago começa o jogo ou não. Depende da estratégia da comissão técnica. Acho meio sem sentido, pelo menos, né? O Thiago viajar e ir lá para a Volta Redonda para ficar no banco. Acho que a ideia talvez seja ele ganhar um pouquinho de ritmo, se qualquer coisa sair no segundo tempo. É o que eu imagino. Fuentes ou René na lateral esquerda, porque o Fuentes vem numa sequência relativamente grande, então pode ser que, até para dar um pouco de minutagem, o René entre aí na lateral esquerda. Acho até que seria bom, no sentido de dar ali uma oportunidade. No meio de campo, Otávio, e aí a dúvida entre Martinelli e Hércules. Para esse jogo, eu começaria com Hércules, para dar uma sequência para o cara. Sequência não, né? Mas para ele voltar a ter uma chance ali como titular, para mostrar o futebol dele. Eu acho que é importante para dar moral também para o Hércules, que é um jogador que certamente vai ser muito importante para o Fluminense, que neste momento não é titular, mas pode tranquilamente ser titular do time. Poderia ser um jogo de afirmação dele. Você tem uma grande atuação, a dúvida na cabeça do Mano vai aumentar ainda mais.
E aí com o John Ares no meio, de novo na direita aquela dúvida ali entre Serna e Riquelme. Acho que ele deve começar com Serna. Tem até uma possibilidade, eu colocaria o Riquelme, falei sobre isso aqui ontem. Acho bom para dar uma moral pro garoto novamente, para ele, enfim, começar mais uma partida, se soltar um pouco mais. Não vejo a necessidade de colocar o Serna nesse jogo, podendo dar mais minutos ali pro Riquelme. Lá na esquerda, deve jogar o Canóbio, que é um jogador de nível físico invejável, e justamente por isso eu acho que ele não vai abrir mão do Canóbio. E aí no ataque a possibilidade de Cano ou Everaldo. Eu acho que é um bom jogo para começar o Everaldo, para dar um descanso ali no Cano. Então começaria com o Everaldo, mas também tem essa dúvida. Acho que se ele for mexer, ele não vai tirar mais que 3 titulares do time. Não acredito que seja mais que 3, acredito que seja por aí, se não houve uma mudança de estratégia de última hora. E isso mostra que o Fluminense não está subestimando o adversário, que o Fluminense não está com soberba, e lá dentro tem que ser dessa forma. Encarar o jogo com a seriedade tem que ser encarado. Ir lá, confirmar a classificação, se possível vencer, eu acho importante. Quanto mais jogos você vence, mais confiança você vai pegando, mais você vai evoluindo, mais casca o time vai ganhando. Vale muita coisa a partir de agora. A partir dessas finais do Campeonato Carioca é que a temporada realmente vai começar. E não tem jeito. A gente fala mal do Campeonato Carioca, a gente critica tantas e tantas coisas, com razão. Mas quando você chega numa final, de novo no Fla-Flu, diante do seu rival, você quer ganhar. É claro, todo mundo quer ganhar. Ninguém vai querer perder essa final pro Flamengo. Ninguém, absolutamente ninguém. Ainda mais depois da eliminação do ano passado. Então, hoje eu vi boa parte do jogo ontem contra o Vasco, vi outros jogos do Flamengo e não vejo. É um bom time, é um time forte, tem um grupo forte, um elenco forte, mas não vejo nada sobrenatural, nenhum time invencível. Não é uma equipe invencível, não é uma equipe que você fala, nossa, meu Deus, como fazer para ganhar? Não, o Fluminense tem time para ganhar o Flamengo, mas com toda certeza. Só que vai ter que jogar futebol, vai ter que jogar bola, vai ter que ter coragem também para jogar, não só se defender. Mas isso é papo para depois. Hoje é um passo de cada vez. Hoje é ir lá, respeitar o adversário e fazer o que o time grande tem que fazer. Vencer com autoridade, que é o que o Fluminense vem fazendo. Contra o Caxias, foi em 2-1, o jogo foi meio tenso, mas poderia ter vencido com muito mais tranquilidade pelas chances que teve. É um momento de evolução, de consolidação do trabalho, de confiança, de passar confiança para o torcedor. Eu tenho percebido que, de uma forma geral, com esses jogos, o torcedor já está sentindo um pouco mais de confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. E isso vem com vitória, isso vem com boas atuações, isso vem com regularidade. É que eu espero hoje ver mais uma vez em campo uma atuação segura, séria e concentrada do Fluminense. Se isso acontecer, o Fluminense estará na final do Campeonato Carioca, sem dúvida alguma. E claro, foi o que eu falei sobre a ideia do jogo, que a gente está projetando. Volta Redonda levou 4 gols, os caras têm que fazer 4, então eles vão ter que se abrir, não tem como ficar lá atrás, se eles realmente estão imaginando. E eu acho que o fato de terem mantido o jogo no Raulinho de Oliveira é porque, de alguma forma, eles imaginam que podem usar o estádio para dificultar a vida do Fluminense. Eu acredito nisso. Então, se os caras acreditam na classificação, eles vão ter que atacar. Eles vão ter que fazer gol. E isso vai gerar espaços, fazer com que o Fluminense tenha campo para jogar, criar as oportunidades e, naturalmente, fazer os seus gols. O volante Otávio falou ao Flu TV sobre esse bom início dele com a camisa do Fluminense e, claro, também sobre o jogo. Bora ver o que disse rapidinho o Otávio. Feliz, grato a Deus por estar no clube como o Fluminense, podendo ter números tão bons. É claro que é o início, né? A gente procura concretizar todas essas boas atuações, números com títulos, conquistas, que é o maior objetivo do clube, meu como atleta, marcar meu nome na história do clube. Então fico feliz, continuar trabalhando, evoluindo cada dia, para que possa estar melhorando os números. A gente fala que a gente nunca pode acomodar ou se achar que está bom, sempre continuar buscando melhora e concretizar isso no final das competições com títulos, que é o mais importante. E agora rápidas informações do Volta Redonda, adversário de hoje, com o meu amigo jornalista Leonardo Dantas, que sabe tudo do Voltaço. Fala aí, irmão. Oi pessoal, obrigado pelo convite para falar do Voltaço mais uma vez. Vice-campeão da Taça Guanabara, mas numa situação muito complicada para chegar à decisão, né?
O que o Volta Redonda teve de principal característica durante toda a competição? A tentativa de jogar sempre muito aberto, sempre muito vertical, usando 2 atacantes abertos no esquema 4-3-3 e também 2 laterais muito ofensivos que sobem muito, o Sanches pela esquerda e o Wellington Silva, ex-Fluminense, pelo lado direito. Essa característica e a tentativa de jogar de peito aberto, de igual para igual no início da partida contra o Fluminense no jogo de ida, talvez tenham custado muito caro. E aí não deu para arrumar a casa com a bola rolando. Agora o Rogério Corrêa, técnico do time, não tem outra opção, vai ter que ser ofensivo. Treinou ao longo de toda a semana buscando opções para, mesmo sendo ofensivo, para buscar os 4-0 que classificaria o time do sul do estado, ainda assim tentar segurar um pouco mais defensivamente. Ao longo do jogo de ida, ele tira o Wellington Silva, que é um lateral que, pela idade, pelo físico, é muito ofensivo, mas tem dificuldade na recomposição defensiva, e colocou o Bruno Barra, um volante, para tentar segurar o lado esquerdo do Fluminense, que estava indo muito bem com o Canóbio, principalmente naquele momento do jogo. Não vou dizer que funcionou, mas são realmente jogadores de 2 características muito diferentes. A tendência é que o Bruno Barra jogue de novo e reforce essa questão defensiva. Eu não sei se como lateral direito ou como zagueiro, já que há desfalques também no miolo da zaga do time do Fluminense. Outra alteração deve acontecer no meio-campo, porque nesse 4-3-3 ele vai precisar de mais alguém que nutra esses 3 jogadores lá da frente. Então ele deve colocar algum meia, ou o Naninho, ou o Chay, que tem essa questão da qualidade no passe, na criação, mas que tem pouca recomposição defensiva, o que tende a deixar o meio-campo com menos poder de marcação e dando um pouco mais de liberdade para a criação do Fluminense. E lá no ataque eu não me espantaria numa mudança no trio de ataque, já que o Marquinhos no último jogo não funcionou como ponta pela direita. Ele deve tirar, fazer essa troca do ponta direita e colocar mais um jogador que talvez consiga fechar um pouco mais por dentro da área para ser uma companhia para o Bruno, para dar um pouco mais de presença próximo do gol. E aí ele poderia puxar um outro jogador, como o Naninho, por exemplo, para fazer esse lado direito. O que deixaria o time com 4 atacantes, mas complicaria ainda mais a questão da marcação no meio-campo. Ou seja, o Volta Redonda, que já é um time normalmente ofensivo, vai ter que ser ainda mais ofensivo, mas correndo ainda mais riscos do que corre normalmente, do que correu no 4-0 da semana passada. Mas o Volta Redonda não tem outra opção. É isso, gente. Abraço. Valeu, Léo. Um abraço e até a próxima. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo de hoje, que ficará a cargo de Alex Gomes Estefano, auxiliar número 1, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, auxiliar número 2, Nayara Mendes Tavares. O VAR será Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Bom, dizem que existe VAR, né, no Campeonato Carioca. Até existe, a gente viu ontem o VAR, né, no Clássico. Para o Fluminense, até agora não existiu não. O Alex Gomes Estefano, vou colocar na tela aqui para vocês, ele foi árbitro já de 3 jogos do Fluminense no Campeonato Carioca, até o momento. Ele apitou aquele jogo justamente contra o Volta Redonda, que o Fluminense perdeu por 1-0, lá no Raulino. Foi uma atuação ruim dele, expulsando o Manuel daquele jeito, muito contestada, não foi uma arbitragem ruim, não bastava o campo horroroso, foi uma arbitragem ruim também. Depois apitou Fluminense e Boa Vista 1-1 e apitou também o clássico Flamengo contra o Flamengo 0-0. Porém, é um árbitro dos mais experientes atualmente do quadro da FERJ. Quer dizer alguma coisa? Absolutamente nada. Mas é considerado um dos principais árbitros hoje da FERJ. Já apitou 7 jogos do Fluminense total, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Retrospecto levemente positivo aí quando Alex Gomes Estefano está apitando partidas do Fluminense. Que ele possa fazer um jogo decente, correto logo mais. Até porque depois dessa vitória por 4-0 não tende a ser, não imagino que será um jogo muito violento, a não ser que o Volta Redonda parta para isso. Enfim, espero que não. Tende a ser um jogo de certa forma tranquilo, principalmente se o Fluminense conseguir fazer mais um gol. A transmissão de hoje será com a Band e também o Premiere com as imagens, mas você pode deixar o áudio da transmissão com a gente, com a nossa equipe, Jornada KTO 1902, direto de Volta Redonda. Eu, infelizmente, não poderei estar lá por algumas questões importantes pessoais, mas a nossa equipe estará lá desde cedo, a partir das 5 da tarde, aquela cobertura que você já está acostumado, direto lá do Raulino, dentro, fora do estádio, reportagem completa, e a gente vai contar essa história para vocês. Esperamos, claro, com o Fluminense na final
de mais um Campeonato Carioca. Um abraço, estaremos juntos mais tarde. Valeu!